Uma boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para poder pensar sobre a Bíblia. E nessa oportunidade nós vamos aqui estar vendo o livro de Neemias, que é um dos livros mais fascinantes da Bíblia. Todos os livros são fascinantes da Bíblia, né? Mas o livro de Neemias é um dos livros mais fascinantes da Bíblia, porque conta a história de um grande líder da nação de Israel, Neemias. E aqui no capítulo 2, eu quero ver com os irmãos um texto importante de que foi registrado, que o nosso irmão Neemias ele deixou registrado aqui para nós. E diz assim: Então orei ao Deus dos céus. Então orei ao Deus dos céus. Eu vou repetir. Então orei ao Deus dos céus. Essa é uma frase que ficou registrada, que o irmão Neemias ele fez o favor de registrar no livro que tem o seu nome, e nos chama a atenção com relação à posição pela qual Neemias toma essa decisão de orar ao Deus dos céus. Você sabe muito bem que Neemias ele era o copeiro do rei Artaxerxes, que estava sob o serviço de uma outra nação. E o primeiro capítulo mostra que Anani, um dos irmãos de Neemias, vem de Jerusalém e conversa com Neemias. Neemias pergunta: como é que está a cidade? Como é que estão as coisas lá em Jerusalém? Perdão. E o irmão dele fala que os muros estão abaixo, as portas estão queimadas, está tudo destruído. Isso entristece Neemias profundamente. E quando ele vai se apresentar ao rei como copeiro, ele era a pessoa que levava o copo até a mão do rei, é a pessoa que provava antes do rei a bebida, aquilo que o rei fosse se alimentar, ele provava primeiro, para que depois o rei então se alimentasse. Era um cargo de suma importância, um cargo de muita responsabilidade e um cargo de muita fidelidade também. Era uma pessoa que chegava à posição de ser copeiro do rei, era uma pessoa que era muito bem vista pelo rei. O rei não ia colocar qualquer pessoa para dar comida para ele. Então, a gente começa a entender aqui que a reconstrução, o livro de Neemias, o livro de Esdras, fala sobre a reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, do templo, da cidade de Jerusalém. E a gente percebe que nesse contexto, nós pensando em cima da história de Neemias, nós vamos entender que esse levante, essa reconstrução, essa obra começou num sofrimento, no sofrimento que o irmão Neemias sentiu em saber da notícia da cidade, que é a cidade dos seus pais, da sua herança, da sua família. Então, o sentimento de tristeza, de angústia pela cidade fez com que o semblante de Neemias se abatesse. E com esse abatimento no semblante de Neemias, a gente percebe que o rei, estando próximo de Neemias, porque era mais ou menos um metro de distância do rei de Neemias, então ele estava bem próximo, falando olho no olho, viu o semblante caído de Neemias e ele pôde falar: Neemias, o que está vendo com você? Vejo que você está triste. E essa tristeza eu vejo que não é a tristeza por falta de alimentação, ou por uma doença física qualquer, porque você está bem, você fisicamente está bem. Essa tristeza eu observo que é uma tristeza do coração. O que está acontecendo com você? E o rei faz uma pergunta: o que você me pede agora? E entre essa pergunta e a resposta é que tem esse texto que ficou registrado para nós aqui e que nós estamos falando e pensando nessa oportunidade, nessa noite. Então orei ao Deus dos céus. Neemias, diante da pergunta, Neemias ele orou ao Deus do céu. Não havia muito tempo para ele orar. A oração relâmpago, né? Oração relâmpago. E ele tinha que dar resposta. Ele não podia dizer para o rei: ô rei, eu vou pensar no que respondeu o Senhor na próxima oportunidade, na semana que vem, eu vou orar uma semana para ver
vai acontecer, o que Deus vai falar, ele tinha que dar resposta naquela hora. Às vezes nós somos pegos também no nosso dia a dia, na vida profissional, na vida secular, somos pegos por perguntas que nós não temos como escapar delas, nós temos que responder imediatamente. E, às vezes, nós deixamos de fazer como Neemias deixou registrado aqui. Não precisava registrar esse detalhe, mas a Bíblia é cheia de detalhes. Esse é um dos detalhes que eu sempre tenho falado para os irmãos, que a Bíblia registra e que nós temos que ter atenção nesses registros que parece que não tem importância. Uma pergunta requer uma resposta. É simples isso, elementar. Toda pergunta requer uma resposta. A pergunta do rei merecia uma resposta, mas antes de dar a resposta, esse homem de Deus, ele faz o quê? Ele faz uma oração. Então, orei ao Deus do céu. Quando ele ouviu a pergunta, ele então orou ao Deus do céu, para que Deus pudesse dar a ele a direção, a sabedoria, o que falar com o rei, diante da pergunta do rei. Então, o que você me pede agora? O que ele ia pedir? Qual seria a oração que Neemias fez naquele momento? Não vamos especular e nem vamos flutuar, devanear no pensamento do que Neemias orou ao Senhor com relação a essa questão. O importante é que nós venhamos entender uma coisa. Temos que sempre fazer, ou temos que sempre ter essa postura e essa atitude diante de Deus na nossa vida diária, na nossa vida secular. A atitude de orar antes de responder a qualquer coisa que venha na nossa vida. Antes de responder a qualquer ação, antes de fazer qualquer coisa, nossa atitude deve ser orar antes. Perguntar a Deus, falar com o Deus dos céus. Senhor, que caminho? Me ajuda, me dirige, me orienta, me ensina, me capacita, me renova, me restaura, me cura, me ajuda. Então, existem várias orações relâmpagos, e todas as orações relâmpagos, se é uma oração feita com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor, ele vai ouvir. E imediatamente o Senhor responde, porque o Senhor não deixa ninguém sem resposta. É muito bom ter um Deus que não deixa ninguém sem resposta. Então, meus irmãos, nesse pensamento de hoje, um pensamento sobre a palavra de Deus, eu quero deixar esse texto do irmão Neemias. Então, orei ao Deus dos céus. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos orando ao Deus do céu? Você está orando ao Deus do céu diante dos problemas que estão vindo sobre a sua vida? Ou simplesmente você está querendo resolver com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a tua força? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã, de maneira nenhuma. Diante de toda dificuldade, diante de toda luta, diante de todo questionamento que venha sobre a sua vida, ore ao Deus do céu. Ele vai te dar o consolo, o conforto e a resposta que você precisa para caminhar mais uma milha na presença dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Continue aí me ajudando, compartilhando o vídeo se você gostou e fazendo seu comentário também. Para a glória e honra do nome do Senhor, nós vamos estar olhando todos os comentários e também dá o seu like aí para nos ajudar nessa obra que nós estamos começando. O objetivo não tem o objetivo de trazer uma mensagem pregada, de trazer um estudo, mas pensamentos, somente pensamentos acerca da palavra de Deus, sobre os textos da palavra de Deus. Amém? E que esses pensamentos que a gente está fazendo seja de grande utilidade para que você, pregador, para que você, evangelista, para que você, professor, possa se utilizar desse texto, desse mecanismo para ter uma boa aula, uma boa mensagem aí na igreja onde você estiver, sendo um instrumento de Deus para a salvação das almas perdidas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus, até o próximo estudo, até o próximo pensamento, em nome de Jesus. Amém.